Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho, né? Hoje nós vamos meditar numa passagem que se encontra no Salmo 91, mas é um grande ensinamento e uma verdade para as nossas vidas, porque é importante mesmo. Vamos meditar, amém? Amém. Salmo 91, versículo 1 e 2, 9 e 10. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém. Então a Noemi leu o Salmo 91, versículo do 1 ao 2, e diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao seu Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então aqui, por que nós escolhemos esse trecho, né? Descansa à sombra do Todo-Poderoso, porque nós precisamos meditar sobre a nossa vida e a nossa vida cristã, o desenvolvimento da nossa vida cristã. O cristianismo, a vida cristã, ela é um desenvolvimento. Nós vamos aprendendo a nos relacionar com Deus, a confiar em Cristo, né? Como o Salmo mesmo diz, o que habita aqui diz assim, o que habita no abrigo do Altíssimo. Tem outros salmos que diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Abrigos, o que se esconde em Deus, o que está perto de Deus, né? Aquele e descansa à sombra do Todo-Poderoso, e descansa à sombra do Onipotente. Quando nós começamos um ano novo, como estamos começando agora, 2026, como nós já dissemos no programa passado, existem muitas promessas, muitas esperanças, mas a vida é muito difícil. E mesmo quando somos cristãos, nós temos muitas tribulações e parece que as tribulações não cessam e nós ficamos assim como entristecidos e oramos e pedimos a misericórdia de Deus e as lutas não cessam e a vida realmente é difícil, não é? E como cristãos nós temos que ter algumas verdades na nossa mente, porque nós podemos descansar em Deus. É muito importante eu saber que por mais que a minha luta seja difícil, eu devo aprender a descansar em Deus, como diz o Salmo. E descansa à sombra do Onipotente. E descansa à sombra do Todo-Poderoso, como diz a tradução aqui. Então eu descanso à sombra de Deus, eu descanso em Deus, porque eu habito perto de Deus, eu habito no esconderijo do Altíssimo, na habitação do Altíssimo. Então, mas como é que eu faço isso, não é? Primeiro, eu aceitei Jesus, eu sou cristão. Mesmo que alguém esteja escutando esse vídeo e ainda tenha dúvidas, o importante é o seguinte: você está buscando o Evangelho, você está buscando a salvação em Jesus. E você que já tem, você está se fortalecendo na palavra. Isso é habitar na casa do Altíssimo. Por quê? Porque o Evangelho, o meu espírito habita nas verdades do Evangelho, não é? Eu estou protegido, eu estou me refugiando à sombra do Altíssimo, porque eu estou aprendendo a confiar em Deus, estou aprendendo a conhecer a Deus melhor, e isso faz com que eu tenha descanso, porque eu não me sinto sozinho. Quando eu sinto que as coisas estão muito difíceis, que as situações são insuportáveis, muitas pessoas tiram a própria vida, e muitas mesmo, e a maioria delas já se declarou cristã em algum momento, e mesmo assim atentam contra a própria vida, tamanha é a vontade de se ver livre dos problemas que elas estão passando. Então, é muito importante eu entender o seguinte: eu preciso aprender a descansar em Deus. Eu tenho um problema,
eu tenho uma coisa para resolver. A maioria das pessoas tem problemas financeiros, ou precisam arrumar emprego, ou precisam pagar as contas, ou precisam de um dinheiro para tratar uma doença. Isso é o normal, não é? Ou as pessoas têm problemas nos casamentos, os casais já não se dão bem, existe aquela separação, ou problema com filhos, outros têm problema de solidão, queriam arrumar alguém, outros sofrem violência, outros têm um problema de autoestima e muitas coisas. As pessoas sofrem por muitas coisas, não é? Tem pessoas que realmente têm problemas muito sérios, não é? Tem pessoas que sofrem demais. Mas o que acontece? O que a Bíblia nos promete? Que se nós estivermos com Deus, nós podemos, como diz aqui o Salmo, descansar em Deus. Eu não vou dormir agoniado, eu não vou perder o meu sono, porque eu fiz a minha parte. Se eu preciso de dinheiro, eu trabalho. Trabalho naquilo que eu consigo trabalhar. Se eu não tenho trabalho, eu procuro pedir a Deus um trabalho. Mas eu faço a minha parte. Eu vou atrás do trabalho, ou se eu tenho trabalho, eu trabalho. E a outra parte, aquela parte de realmente as coisas se encaixarem e darem certo, é a parte de Deus. A parte de Deus eu descanso, porque eu já orei. Eu confio em Deus, eu não oro e fico agoniado, desconfiado, não. Eu descanso. Deus quer que nós tenhamos essa confiança nele a ponto de descansar. É muito semelhante a uma pessoa que atravessa uma rua movimentada, uma avenida movimentada, cheia de carros, e ela vai levando na mão uma criança. A criança não olha o trânsito. Ela acompanha o pai, acompanha a mãe, acompanha o adulto que está com ela. Ela não fica olhando se pode, não pode atravessar, ela acompanha. Ela descansa na confiança que ela tem no pai e na mãe, não é? Se o pai e a mãe andar, ela anda, se parar, ela para, porque ela está descansando na confiança do adulto que está com ela. Deus quer que nós façamos exatamente isso. Deus quer que nós, de mãos dadas com Ele, a sua sombra. Deus quer que nós aprendamos a descansar nele, a não ficarmos ansiosos, a não declararmos derrota, a não acharmos que está tudo perdido, porque Deus escuta as nossas orações e podemos descansar nele. A única coisa que nós temos que fazer é fazer a nossa parte. Meu casamento está ruim, eu procuro ver se o que depender de mim, ele possa ser restaurado. Meu filho tem problema, eu procuro ajudar. Minha filha tem um problema, um familiar meu, uma mãe, um pai, eu procuro ajudar. Mas a parte, depois que eu fiz a minha parte, orei, procurei ajudar, aí eu vou descansar em Deus e vou orar. Porque Deus é poderoso para resolver esse problema enquanto nós dormimos. As coisas podem mudar da água para o vinho se nós descansarmos em Deus. É isso que o Salmo nos ensina. E a vontade de Deus é essa, que nós descansemos em Deus. Não fiquemos atribulados, preocupados, com dúvidas, não é? Hoje tem muitas pessoas na internet, principalmente, dizendo muitas coisas contra Deus, contra o Evangelho, pedindo para que as pessoas deixem de acreditar em Deus. Não. Nós somos filhos de Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que descansar à sombra do Onipotente em nome de Jesus. E o versículo 9, 10 que a Noemi leu, diz assim: se você, é uma condição, se nós fizermos, né, de Deus, do Altíssimo, o nosso abrigo, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, tá vendo? Você se abriga em Deus, você não confia mais na sua esperteza, não confia mais só no dinheiro, não confia em políticos, não confia em nada disso. Se você fizer de Deus o seu abrigo, se nós fizermos de Deus o nosso abrigo e de Deus o nosso refúgio, se nós nos refugiarmos em Deus nas nossas tribulações, nas nossas angústias, o que acontecerá? No versículo 10 diz:
nenhum mal nos atingirá. Desgraça alguma chegará à nossa casa, à nossa tenda, à nossa morada. Nenhum mal nos atingirá, desgraça alguma chegará à nossa morada. Porque nós descansamos em Deus, nós confiamos em Deus. Mas as pessoas podem ver esse vídeo e falar assim, mas eu não tenho essa fé. Porque você precisa crescer na fé. E nós só crescemos na fé quando somos fiéis numa oração. Pode ser uma oração simples, mas sempre uma oração. Sempre lembramos de Deus em oração. Senhor, obrigado pelo mais um dia de vida. Obrigado por isso, me ajuda naquilo. Fazer uma oração singela em nome de Jesus. Depois, procurar sempre ler a Bíblia. Meditar na Bíblia. Fazer com que a Bíblia ela viva em mim e eu entenda. E eu entendo o Evangelho, principalmente o Evangelho, não é? Nós estamos lendo o Salmo, que faz parte do Velho Testamento, mas nós devemos ter muito cuidado em conhecer muito bem o Evangelho, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é onde Jesus ensina, é o que eu preciso ter para que eu saiba como Deus pensa, que Deus me ama, o que Ele pode fazer por mim. Então todos nós temos que começar esse ano dessa forma, descansando à sombra de Deus, habitando na morada de Deus, confiando em Deus e descansar, porque Deus cuida de nós, amém? Amém. Então assim nós terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like, compartilhe com outras pessoas e assista também os outros vídeos. Nós temos vários gravados com vários temas muito edificantes. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, pela sua palavra, porque também nós podemos descansar no Senhor. Já fizemos a nossa parte e nós temos fé. Então, a Bíblia nos ensina a confiar e descansar em Ti. Peço, Senhor, que abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa, se estão com problemas muito difíceis ou não tão difíceis, mas que todos nós possamos colocar tudo, Senhor, diante de Ti. Peço pelos que estão doentes, que estão com problema na justiça, ou então que estão com problema financeiro, pedimos pelo nosso país também, os países do mundo. Agradecemos por tudo, pedimos que nos ajude a sempre compartilhar a fé, né, e ajudar as pessoas também. Muito obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.